Boa tarde a todos e a todas. Eu, professora Nair, estou mais uma vez aqui na live A São Paulo que Podemos Ter, e hoje eu estou com uma pessoa muito especial. Aliás, todos os meus convidados e convidadas desta série de lives A São Paulo que Podemos Ter são pessoas comprometidas com uma São Paulo melhor para todos. E hoje eu estou com ela, com a doutora Júlia Roland. Muito obrigada, doutora, de estar aqui conosco, ou melhor, de estar aqui comigo, né? E com todos os nossos ouvintes, internautas que estão nos assistindo. Obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço, Anaí. Acho que é um prazer fazer essa conversa aqui com você. Eu sei que você está enfrentando um desafio bastante grande, mas muito importante. Eu acho que quando eu vejo mulheres dispostas a participar da vida pública, a participar da atividade política, isso nos dá mais energia, tá certo? Para continuar as nossas batalhas do dia a dia. Acho que é muito importante a gente ver mulheres como você, que tem uma trajetória linda e que tem um grande compromisso com esse objetivo de ver São Paulo uma cidade melhor, uma cidade mais humana, uma cidade mais democrática, uma cidade que respeite as pessoas, né? Particularmente aquelas pessoas que necessitam mais de políticas públicas. Então, eu quero cumprimentá-la, tá certo? Por você estar enfrentando esse desafio e desejar para você um sucesso grande nessa tarefa, que eu sei que não é fácil nem é simples, né? Mas eu acho que a sua disposição nos anima bastante. Tem que ter, né? Tem que ter, porque eu faço minhas as suas palavras por acreditar e por sonhar com uma São Paulo que merecemos, né? São Paulo é uma cidade tão grande, né, com tanta diversidade e que pode atender a todas as pessoas indistintamente. Nós só precisamos ter pessoas de boa vontade e com muita garra para estar nesse lugar e É enfrentar verdade, esses desafios. é verdade, Bom, tem toda a razão. quando a gente fala de saúde, né? Saúde ela consta da Declaração do Direito Universal dos Direitos Humanos desde 1948, né? No seu artigo 25º, que ele define que todo ser humano tem direito a um padrão de vida com saúde, segurança, moradia e habitação e alimentação. Só que a gente sabe que nem todo mundo tem essa condição. Então, nessa perspectiva, doutora Júlia, como que você vê a saúde e como que nós podemos ter uma saúde igual? Né? Quando a gente fala de saúde, a gente pensa um pouco no SUS, né? nessa discrepância que nós estamos vivendo na nossa cidade. É verdade, Ana. Eu acho que essa é uma questão muito importante, né? E você citou aí a questão do SUS, né? Eu estava me lembrando aqui que a oitava Conferência Nacional de Saúde foi em 1986, né? Então, o Brasil, desde o início do século passado, que periodicamente realizava conferências de saúde para definir suas diretrizes, as suas prioridades, né? Um plano de saúde. Mas essa a oitava, eu acho que é um marco na luta de todos aqueles que defendem uma saúde pública melhor para o povo. Foi uma conferência que se deu no fim da década de 80, em 86, portanto, então já no fim ou no processo da luta democrática, no fim da ditadura militar, e foi uma conferência que teve uma participação popular muito grande, além dos profissionais, dos gestores de saúde. E nessa conferência que foram aprovados os princípios em cima dos quais, 2 anos depois, se aprovou na Constituição o SUS, né? E a saúde como um direito do cidadão e um dever do Estado, né? E os princípios do SUS também, que seria um sistema público, universal, né? Integral, tá certo? E também a questão da equidade e da participação popular. Da equidade, que significa exatamente
se nós temos um país tão desigual como o nosso, tá certo? Mesmo São Paulo, que é a maior cidade do Brasil do ponto de vista econômico, populacional, cultural, né? Mesmo em São Paulo, você conhece muito bem, as desigualdades também são imensas, né? E no SUS está previsto que, se você tem situações de vidas diferentes das pessoas, então as políticas de saúde também têm que se adequar a isso. Ou seja, quem precisa mais, o SUS tem que dar mais, né? E essa questão do povo participar, né, das conferências, dos conselhos de saúde, para definir as diretrizes de saúde. E a gente vive hoje esse grande problema da pandemia, né? Então, eu acho que a única coisa boa, né, que eu acho que essa pandemia pode deixar é de ter feito o SUS mais conhecido da população. Então, a gente vê hoje muitas vozes, né, que no passado se calavam, né, hoje defender o SUS, né, que colocam, não, nós estamos, é uma tragédia imensa, né, mais de 120 mil mortos no Brasil, mas se não houvesse o SUS seria pior, né, porque antes do SUS, eu não sei se talvez você não tenha vivido esse tempo, né, mas você tinha uma situação em que só tinha direito à saúde aquele trabalhador com carteira assinada. Antes de ter o SUS, quando tinha o INPS, né? Era o INPS que dava a saúde. Então, se o trabalhador tinha carteira assinada, então ele tinha direito a ter o atendimento na rede pública. Se não tinha carteira assinada, ele tinha que procurar, era chamada as Santas Casas de Misericórdia, e ser atendido como um indigente, né? Então, esse marco de 88, quando a gente aprovou na Constituição o direito à saúde e o dever do Estado, acho que é uma coisa fundamental, né? E os princípios fundamentais, e depois, posteriormente, foi aprovada a Lei Orgânica da Saúde, no início da década de 90, que garantiu a organização do sistema de saúde. O que a gente precisa, de fato, é implementar, é aplicar, é aperfeiçoar, é melhorar. Não é acabar com o SUS, mas como é que a gente melhora, olha o Jamil aí passando aí atrás, como é que a gente Meu melhora... querido. Para ele. Como é que a gente melhora, tá certo, do ponto de vista da gestão? Eu acho que tem coisas na gestão que tem que melhorar. Haja vista aí, você está vendo aí muitas denúncias, agora mesmo na pandemia, tem denúncia de corrupção com dinheiro que seria para combater a pandemia. Então, você tem que melhorar essas questões. É um absurdo que isso aconteça. Mas também tem que melhorar o financiamento do SUS. Porque hoje o SUS tem tudo que precisa ter. Agora, só que em tudo tem fila, né? Então, você já deve ter recebido inúmeras reclamações e conhecer situações, né, da pessoa que precisa de fazer uma cirurgia ou precisa de fazer um exame, mas vai ser daqui a 6 meses, daqui a 4 meses, né? Então, acho que esse é o grande problema, né? Como é que a gente melhora a porta de entrada, como é que a gente diminui as filas do SUS, né? Como é que a gente tem condições de acolher melhor a população que precisa de serviços de saúde, né? Eu acho que essa é a grande questão, mas eu acho que, do ponto de vista da nossa legislação, né, do que está escrito na lei, eu acho que está muito bom, né? Está de muito bom tamanho, porque ela precisa ser cumprida e respeitada. Então, na sua visão, embora o SUS, e eu também acredito nisso, tenha que garantir a saúde para todos, ela ainda é um gargalo para a gestão pública, ok? O acesso, né, da população é difícil, né? É difícil. Eu acho que tem muitas coisas que são ótimas, por exemplo, quando a gente olha as campanhas de vacinação que o Brasil faz. É exemplo para um número grande de países. As vacinações que as crianças fazem, né, tudo isso é feito de forma gratuita no SUS, as campanhas de vacinação, sarampo, poliomielite, de vacinação da gripe, né, tudo isso está excelente, né? Você tem também realidades assim, onde você, mesmo aqui em São Paulo, você tem bairros onde a rede pública, o sistema de saúde funciona de forma muito boa. Agora, já tem outras regiões que não, né? Particularmente nas unidades básicas de saúde, na chamada atenção básica. Agora, a dificuldade vai crescendo
na medida em que aquela pessoa tem um problema mais complexo, que precisa, às vezes, de uma internação hospitalar, precisa de fazer uma diálise, ou precisa de um leito de UTI, né? Aí você já vai encontrando os gargalos, ou precisa de uma consulta com um especialista, né? Porque não é tudo que as unidades básicas conseguem resolver. E nem o SUS foi pensado dessa forma, né? Foi pensado a unidade básica resolve uma parte dos problemas, mas tem que ter outros tipos de serviços de saúde com maior complexidade, com maior investimento tecnológico, né? Para situações mais específicas e mais complexas, né? E pelo que está na lei, a pessoa teria direito a tudo, né? Agora é difícil fazer valer, né? Fazer cumprir. Eu tenho uma pergunta que talvez seja a pergunta de algumas pessoas, né? Qual é a sua ideia ou como você vê essas privatizações ou essas OSs dentro do sistema de saúde? Esse é um problema, né? Acho que qualquer prefeito que vai assumir, esperamos que seja o nosso candidato, Orlando Silva, né, que está com uma proposta beleza, né? Em breve ele vai estar apresentando, inclusive, até vou aproveitar para te convidar, dia 12 de setembro, às 15 horas, o Orlando vai lançar uma carta compromisso com as mulheres, né, com as propostas para as mulheres, né, no dia 12 de setembro. E com relação à saúde, como eu estava dizendo, qualquer candidato a prefeito vai encontrar essa grande dificuldade, né? Porque o que acontece hoje? A cidade de São Paulo, a grande maioria das unidades básicas de saúde estão dirigidas por organização social, né? Então, a cidade de São Paulo foi fatiada, né? Cada organização social tem uma fatia do território, né? E organiza, dirige. Algumas fazem isso muito bem, outras fazem muito mal, né? E o problema dá para a gente colocar, não, vai assumir no dia seguinte, vai tirar todas as organizações sociais e vai colocar a gestão pública, a administração direta. Eu acho que é impensável a gente achar que isso possa acontecer dessa forma, né? Porque em São Paulo tudo tem dimensões imensas nas cidades. Então, eu acho que a gente tem que pensar, primeiro, tem que fortalecer a gestão pública da saúde em São Paulo. Ou seja, a Secretaria de Saúde tem que ter controle sobre o que essas organizações sociais estão fazendo. E os conselhos de saúde, o Conselho Municipal e os conselhos gestores em cada unidade têm que também acompanhar isso junto com a gestão pública. Então, eu acho que o gestor da Secretaria de Saúde e o conselheiro de saúde, eles têm que fazer uma grande aliança, uma grande unidade para fazer com que a coisa funcione. Tem na Secretaria da Saúde as chamadas supervisões técnicas de saúde. A supervisão técnica supervisiona o território. Então, nós temos que ter nessas supervisões técnicas pessoas com capacidade, com experiência, tá certo? De como é que o SUS deve funcionar, e essas pessoas têm que fazer a coordenação daquele território da organização social que estiver lá, independente de quem quer que seja. E a Secretaria de Saúde tem que definir, a partir de uma conferência municipal de saúde, o plano municipal de saúde da cidade de São Paulo. É esse o nosso plano, tá certo? E cada organização social vai ter tal papel, tá certo? E nesse processo, eu acho que a Secretaria da Saúde precisa realizar concursos públicos para ampliar o número de trabalhadores que são servidores públicos e que vão estar sendo dirigidos, né, pela administração direta e não pelas organizações sociais. Porque hoje a grande maioria da organização social. Então tem que ser um processo, tem que haver essa construção para fortalecer a gestão pública na cidade. Porque existe também um outro impedimento legal, que se isso não houver modificações, é difícil você ter administração direta em 100% das unidades de saúde, que é a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Cada cidade tem um teto de gasto que ela pode fazer para pagar o funcionalismo público. Então, para ampliar os serviços de saúde, eu tenho que ter mais funcionários.
Agora, eu não posso ampliar contratando funcionários públicos e fazendo concurso, porque eu já atingi aquele teto. Então, como é que eu vou atender a necessidade de saúde da população? Então, tem que ser um processo muito bem articulado, tá certo? Muito bem articulado, porque senão você pode ter um hospital construído, tá certo? O secretário da saúde ou o prefeito, não, eu quero fazer administração direta nesse hospital. Mas São Paulo já está gastando o teto que pode gastar com funcionalismo. Então, precisa observar também o orçamento da cidade. E com essa pandemia, quer dizer, isso tudo é, foi meio que deixado de lado, porque foi considerado uma situação emergencial, né? Então, foi, a partir do governo federal, estadual e municipal, houve a exigência de se destinar mais recursos para a saúde. Tá certo? Agora, se a gente não remover essa legislação que estabelece teto de gastos com políticas sociais, políticas públicas, você não tem como ampliar e melhorar esses serviços públicos. Então, tem que ser uma coisa articulada em que você modifique essa legislação, modifique a política econômica, tá certo? Para que haja condições de ter mais recursos para investimento em saúde, educação, moradia e outras áreas. Então, eu acho que tem que ser um processo. A primeira coisa é a Secretaria da Saúde, não, eu vou comandar essas OS, e não eu vou ser comandada pelas organizações sociais. Né? Então, acho que a primeira coisa é inverter isso e que haja o controle social, né? A participação do Conselho de Saúde. Né? Então, é uma situação, não é simples, é bastante difícil, mas eu acho que é possível, mas eu acho que é possível da gente avançar, fortalecendo a gestão pública e fortalecendo e ampliando, né, as equipes de saúde, onde houver claros, né, onde houver falta de tal profissional, não tem a equipe de saúde da família no bairro tal. Então, acho que isso precisa ser fortalecido, né? Porque na pandemia... Eu estava pensando, e ver se eu pensei errado, atrelar desenvolvimento econômico com saúde. Porque o que nós percebemos, principalmente nas regiões mais periféricas, né, a ausência de médicos, né, ou quando não é dos médicos, mas ausência da equipe de saúde. E quando a gente pensa em desenvolvimento econômico, você pensa em potencializar os territórios, né, com tudo que esse território contém. Você acha que seria uma saída fazer uma pesquisa, um mapeamento dos profissionais de saúde nas regiões e deixá-lo para que eles atuassem nesses territórios? Porque assim, por que eu faço essa pergunta? Porque, de repente, uma pessoa que mora lá na cidade de Tiradentes tem que trabalhar lá em Moema, por exemplo. Então, ela perde muito tempo, né? Mas o contrário também é verdadeiro, né? Se você está na Zona Sul e tem que se deslocar para a Zona Leste ou para a Zona Oeste, enfim, para uma região que é distante, isso muitas vezes os profissionais de saúde acabam não indo. Você acha que se a gente pensasse nesse mapeamento, seria também uma estratégia de nós mudarmos esse quadro? Acho que sim, eu acho que seria uma medida interessante. Outra medida que eu acho que também demora um pouco mais para dar resultados, mas é democratizar o acesso na universidade ao conjunto da juventude que mora na cidade de São Paulo. Né? Porque hoje você tem nas universidades, na maior parte delas já tem a questão das cotas raciais e das cotas sociais. Né? Então, à medida que você democratiza o acesso ao ensino universitário, né, a própria, como é que eu falo, o conteúdo desses cursos, eu acho que também tem que ter essa parte do compromisso social
que aquele estudante que está se formando em médico, em enfermeiro, em psicólogo, em assistente social, tá certo? Que aqueles jovens e aquelas jovens, tá certo? Têm o compromisso também de buscar atuar na sua profissão aonde houver necessidade, né? Então, se é uma pessoa, como você fala, faz a pesquisa, a pessoa mora lá na Zona Leste, a pessoa faz um curso lá na Zona Leste. Então, como é que você faz com que ela se enraize, tá certo, do ponto de vista profissional, naquela região? Isso que eu entendi da sua proposta, seria fazer Isso. essa pesquisa, né, para propiciar, eu acho que isso pode ajudar, sim, e essa questão da democratização do acesso às universidades, né, e que a universidade também não só forme tecnicamente os profissionais, qualquer que seja a área, mas que forme também do ponto de vista de um cidadão ou de uma cidadã, que tem que ter compromisso, tá certo? Com a sua coletividade, com a sua cidade, com o seu país, né? E que, portanto, tem um colega, o Dr. Roberto, ele é um epidemiologista, né? Eu até fiz algumas conversas com ele sobre essa questão da pandemia. Ele sempre defende e discute uma questão que eu acho que eu queria sugerir para você, é que houvesse a carreira dentro do SUS, né? Então, você tem uma carreira, a carreira do médico, a carreira da enfermagem, do psicólogo, tá certo? Que naquela carreira, né, a pessoa faz o concurso público, tá certo? Aí ela prestou o concurso público, passou para tal lugar, para tal cidade, para tal bairro, e dentro da rede do SUS, ela vai progredindo na carreira, né, de acordo com o número de famílias que é atendido naquela região, de acordo com os indicadores de saúde daquela região. Então, diminuiu a mortalidade materna, diminuiu a mortalidade infantil. Então, aquela equipe de saúde vai ter uma parte da sua remuneração vinculada a essas questões, né? A qualidade do atendimento, né? Então, isso, se você tem essa carreira, você ajuda também e você garante o profissional em todos os locais. Por exemplo, não tem a carreira de juiz, né? O juiz não começa a ser juiz na comarca não sei da onde, depois, à medida que ele vai tendo tempo de serviço, ele pode mudar de cidade, pode mudar de estado, né? Então, eu acho que do SUS também precisaria ter uma coisa semelhante a essa, uma carreira dos profissionais do SUS, e aí você faz concurso, você garante ter o profissional em todos os locais, e dentro da carreira, eventualmente, aquela pessoa pode permanecer naquele local, como tem gente que eu sou daqui, nasci aqui, cresci aqui, me formei aqui, eu quero trabalhar o resto da vida aqui. Mas você permite também que pessoas, eventualmente, possam mudar de cidade ou de estado, dependendo dos critérios que você adota, mas sempre garantindo que os postos de trabalho vão estar sendo ocupados de acordo com a necessidade daquela região. Eu acho que essa é uma dificuldade. A gente teve aqui no SUS um período mais médico, né? Que aí depois os governos, acho que foi o governo Temer, não, acho que foi o Temer que acabou com mais médico, ou foi o Bolsonaro, nem me lembro mais, que era uma forma também de você ter os dois, né? Que era uma forma de você ter também os profissionais aonde precisa, né? E nessa linha de raciocínio, não sei se você viu, mas que esse ministro interino chamou um médico veterinário para cuidar da saúde, né? Gente, são umas coisas assim absurdas. Na verdade, quer dizer, o absurdo começa já. Acho que a gente já está quase 3 meses, né? Que está o general lá como ministro da Saúde, né? E foi na área, exatamente a área que é responsável pela vacinação, por imunizações, que é sempre um serviço modelo dentro do SUS, e que o Brasil acaba sendo exemplo para muitos países, é muito elogiado em todas as reuniões da Organização Mundial de Saúde, o trabalho de vacinação que o SUS aqui no Brasil faz, o tratamento também que o SUS desenvolveu com relação à questão do controle da AIDS,
né? Você lembra que no passado a AIDS era uma sentença de morte, hoje não é mais, porque houve todo o investimento, né? E coloca exatamente nessa área de vacinação um veterinário, né? Eu não sei, né? É uma coisa, é um absurdo, né? Dentre tantos outros, né? A própria postura do Bolsonaro com relação à pandemia do coronavírus é uma postura criminosa, né? Não, isso é uma gripezinha, eu sou atleta, e a gente viu já mais de 120 mil mortos no Brasil, né? E você não vai resolver o problema da economia se não resolver o problema da pandemia. Você vê aí mesmo agora o comércio tendo aberto, etc. e tal, toda hora você está vendo na televisão os comerciantes reclamando porque o povo está com medo, não está indo no comércio, né? As lojas estão abertas, mas não tem compradores, porque as pessoas estão vendo ainda que a pandemia não foi controlada, né? Então, não podemos nos enganar. Acho que a gente está na metade do processo, né? Aparentemente, agora está começando a cair, vamos ver se isso continua, né? Quando começa a cair, já significa alguns meses de pandemia pela frente, né? E uma outra pergunta que eu tenho para te fazer, que, na verdade, são dúvidas que vêm surgindo, né, e algumas pessoas vêm procurando. Nós sabemos que o nosso atendimento de saúde é para todo mundo, né? Mas infelizmente, nem todo mundo, às vezes, acaba tendo acesso e tudo mais. Mas tem uma outra situação que, até por conta dessa crise econômica, dessa crise sanitária, dessa crise política que nós estamos vivendo, muitas pessoas deixaram de pagar os seus planos de saúde para poder usufruir do SUS. E aí vem a pergunta: se uma senhora de 90 anos, né, que teve a sua vida cuidada por médicos particulares, mas a família, por essa crise, acabou não tendo mais condições de pagar o plano e ela nunca fez a carteirinha do SUS. Qual é o tratamento que a gente tem que dar para essa pessoa? Porque foi uma situação que aconteceu com uma pessoa muito próxima. E quando ela foi ao SUS, a pessoa, a recepcionista lá, atendente, falou: mas, senhora, a senhora tem que procurar o médico que sempre lhe atendeu, nós não podemos fazer nada. Eu acho que isso foi um tratamento... falta mais orientação para essa pessoa, né? Porque, pelos princípios do SUS, todo mundo tem direito ao SUS, né? E nessa situação que todo mundo está gritante, né? A situação das dificuldades econômicas que grande parte dos brasileiros estão passando, né? É só você ver, quando foi aprovado o auxílio emergencial, o governo tinha uma dimensão, né? Vai ser desse tamanho, né? Agora, o número de pessoas que procurou auxílio emergencial é maior do que o número de pessoas que estão empregadas com carteira assinada. Então, daí você tem a dimensão do problema, né? Então, eu acho que para essa pessoa faltou muita sensibilidade, né, com a realidade atual, talvez tenha faltado orientação, porque uma das coisas que é importante também no SUS, que haja um processo de formação permanente para os trabalhadores da saúde, né? Porque tem uma formação, mas às vezes entra e sai profissionais, então isso tem que ser um processo permanente, porque independente da pessoa ter ou não ter plano de saúde, ela tem direito a ser atendimento no SUS. E se ela tem plano de saúde, tem mecanismos que o SUS pode depois cobrar aquele plano pelo atendimento, né? Porque a gente sabe que em situações de urgência, emergência, de acidente, o SAMU vai e leva para um hospital público, né? Muitas vezes a pessoa tem plano de saúde. Agora, tem mecanismo no SUS que permite que o SUS peça o ressarcimento do plano se aquela pessoa tem um plano. Agora, ainda mais se a pessoa tinha e não tem mais, então está mais do que óbvio, mais do que claro, que ela tinha que ter sido acolhida. Ainda mais uma pessoa
com mais de 90 anos. Tem que ter respeito também e mais empatia, né, com a situação das pessoas, ter um processo de acolhimento melhor, né, porque isso às vezes, muitas vezes falha, né, a gente sabe que falha, né, todo mundo, cada um de nós que já precisou do serviço público, eu acho que já deve ter tido experiências que nem sempre recebeu o melhor atendimento, o melhor acolhimento, né, mas eu acho que esse é um desafio, né, que tem que ser permanente, né, para que a formação dos profissionais haja um processo permanente, que também, se é um profissional que está com um determinado problema, que a equipe também compreenda e ajude aquele profissional a resolver. Agora, o que não pode é tratar mal o usuário que precisa da saúde. Eu acho que o nosso foco, né, independente de ser profissional, de ser usuário, de ser gestor, é como é que eu vou melhorar o atendimento para aquela população que precisa. É por isso que eu te disse aqui, não dá para acabar com as OS de uma vez, porque aí seria o caos do atendimento aqui. Então, o nosso foco tem que ser como é que vai melhorar para garantir o atendimento no momento adequado e o tipo de tratamento adequado também. Eu acho que esse é um grande desafio. Quando a gente pensa em atendimento adequado, nós pensamos, e eu creio nesse pensamento, que é na humanização da saúde, né? Como você já até deu uma pintada, né, uma pincelada, que é pensar nessa formação continuada de toda a equipe de saúde, de médicos, técnicos, enfim, toda a equipe da saúde. Mas como tornar a nossa saúde mais humanizada, o atendimento mais humanizado? Porque a gente também consegue perceber, doutora Júlia, que há uma discrepância em determinados atendimentos com determinadas populações. Eu não vou nem falar no tocante à questão da intolerância religiosa, né? Porque eu acho que esse também é um grande nó dentro da saúde. Mas como tornar a nossa saúde uma saúde mais humanizada, né? Um atendimento mais humanizado? Eu acho que aí passa por várias iniciativas, eu acho que precisam. Eu estou até anotando aqui, viu? Eu acho que a primeira coisa é aquilo que eu vou recuperar que eu tinha falado lá atrás. Eu acho que o curso de formação profissional, né, tanto os cursos técnicos como os cursos universitários, eu acho que tem que ter essa preocupação, tá certo? Na formação daqueles profissionais, em formar não técnicos, né, mas formar pessoas, tá certo, que vão exercer determinada profissão, mas tendo o conceito da cidadania. O que é ser cidadão e qual o compromisso do cidadão com a população daquela cidade, ou daquele estado, ou daquele país. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que ensinar o que é, no caso da saúde, o que é o SUS, quais são os princípios do SUS, qual o significado desses princípios, né? Por que esses princípios existem, tá certo? Porque a saúde é um direito, né? É um direito de todas as pessoas que moram no Brasil. E se eu quero trabalhar como profissional da saúde, eu tenho que respeitar o direito de cada um. E a gente sabe que, do ponto de vista da recuperação da saúde, não basta só o profissional ser tecnicamente bom. Ele tem que saber ouvir, tá certo? E tem que se fazer entender. E a gente vê muitas vezes em postos de saúde, as pessoas, quando tem um médico que sabe ouvir, que sabe entender, a pessoa sai de lá maravilhada. Mas isso deveria ser o normal, né? Assim como da enfermeira, do psicólogo, do recepcionista que está lá na frente, do segurança, né? Então, eu acho que tem que ter um trabalho de quem dirige uma equipe, não é só de colocar normas e regras, eu acho que tem que ter um trabalho coletivo e, periodicamente, as equipes de saúde deveriam fazer reuniões para avaliar uma unidade básica
na Casa Verde, ou na Brasilândia, ou na Vila Maria, né? Então, nós atendemos essa população, a população daqui da região é composta de tal forma, tem tantos por cento de idosos, de crianças, de negros, de diabéticos, de hipertensos, né? Porque acho que na medida em que você democratiza mais o conhecimento daquela realidade de saúde, você consegue também comprometer mais os profissionais com os objetivos daquela unidade de saúde. Então, acho que isso também é muito importante, que você trate o conjunto dos trabalhadores de saúde daquela unidade de uma forma democrática e procurando fazer, quem dirige aquela unidade, procurando fazer com que as pessoas compreendam o objetivo da unidade, conheçam a realidade daquele território, tá certo? Porque aí a pessoa vai ter mais compromisso. Na medida que eu entendo mais, compreendo mais o espaço que eu estou trabalhando e as pessoas para as quais eu estou trabalhando, eu vou me comprometer mais, né? Eu vou desenvolver mais em mim esse aspecto da empatia, né, que o ser humano tem que ter com o outro, né? Particularmente numa área tão sensível como a saúde, né? Que muitas vezes as pessoas chegam lá bastante fragilizadas, tanto do ponto de vista físico, como muitas vezes também do ponto de vista psicológico, né? Então, eu acho que isso começa desde a formação, tá certo? E depois tem que ter a educação permanente, continuada, né? Aqui em São Paulo você tem a Escola do SUS, né? Onde periodicamente você pode organizar cursos, tá certo? Para aqueles profissionais se aprimorarem, né? E nesses cursos também eu acho que tem que ter essas matérias, né? A pessoa saber um pouquinho de filosofia, saber um pouquinho que existem religiões diferentes, que existem pessoas, cada pessoa tem a sua individualidade, que essa individualidade tem que ser respeitada. E no Brasil você é um país laico, né, do ponto de vista legal, né? Então todas as religiões têm que ter espaço, tá certo? E as pessoas praticam de acordo com a sua vontade individual, né? Então acho isso muito importante. Então, tem que ser um processo que começa na universidade, não na universidade, até nos cursos de primeiro e segundo grau, né? Tem, em São Paulo, se eu não me engano, tem a legislação que aprovou filosofia, sociologia, né? Para as pessoas compreenderem um pouco mais os mecanismos da engrenagem do mundo, né? A pessoa não ficar fora, saber como é que as coisas funcionam, né? No mundo de maneira geral, na política também, né? Que muitas vezes a pessoa não, eu não gosto de política, mas a política é que acaba definindo tudo, né? Se a pessoa Com não procura certeza. entender, né? Não procura entender, realmente vai sofrer as consequências da má política, né? À medida que mais gente entende, eu acho que mais gente garante a democracia e as boas políticas no Brasil. E esse trabalho permanente nas equipes, entendeu? Aí tem que ser um negócio de envolvimento, né? Acho que tem que ter envolvimento das pessoas com o trabalho e com o resultado do seu trabalho. Então, isso daí tem que ser democratizado, né? Então, o papel da chefia, das unidades de saúde, de cada equipe é muito importante para garantir que o diálogo exista dentro da equipe, tá certo? E que as pessoas possam opinar também. Às vezes, os métodos de trabalho são construídos de forma autoritária, né? Aí você não envolve as pessoas também. Então, você tem que permitir também que o trabalhador da saúde tenha participação na discussão e da organização do próprio serviço. Ele tem que compreender o serviço e tem que dar sugestões, né, de como é que funciona, etc. e tal. E muitas vezes você pega sugestões ótimas de pessoas que não têm curso universitário, não têm curso da clínica, mas têm o curso da vida, né? Tem a experiência Exatamente. da vida, né, que é importante também, né? E isso se faz com a democratização do conhecimento, né? Porque na concepção que a gente tem de democracia, e você tinha falado lá atrás da importância do conselho gestor, da participação da comunidade, né? Então, dos conselhos de saúde. Então, nessa perspectiva, fortalecer os conselhos de saúde para dentro desse espaço de saúde, na sua opinião, é fundamental? Eu acho que sim, porque, inclusive,
O SUS nasceu assim, né? Foi a participação, como eu coloquei no início, na 8ª conferência, a participação grande de setores populares, de profissionais de saúde, que garantiu a aprovação da Constituição. Né? E a saúde é uma coisa que você não consegue ter padrões de saúde adequados se você não tiver o envolvimento do conjunto da população. Agora, por exemplo, nessa pandemia, a gente viu as dificuldades de conseguir fazer o distanciamento social, o isolamento social, né? E agora ainda, ontem eu vi imagens no Rio de Janeiro, as praias lotadas, apinhadas de pessoas. Né? Então, isso daí pode ser um foco de ampliar a propagação do vírus. Então, se você não tiver a participação da população, né, nas questões da saúde, você não consegue ter uma saúde de qualidade. Então, isso que você colocou, a democratização do conhecimento é muito importante, né? Tanto dentro da unidade com os profissionais de saúde, como também com a população, né? Porque a população vai se envolver, vai valorizar as medidas de prevenção se ela estiver entendendo. Se ela não estiver entendendo, como é que eu vou fazer uma coisa que eu não entendo, para quê? Eu não vou fazer. Então, acho que isso é muito importante. Isso é, na verdade, o que a gente espera, né? Uma saúde para todos, porque já é direito, né? É dever do Estado garantir isso. Mas a gente sabe o quanto que isso é extremamente complicado. Você foi diretora do IMESP, né? Do IMESP? Eu fui no IANSP? É. Eu sou médica do IANSP e eu fui quando o Montoro foi eleito governador, lá atrás, Franco Montoro, não sei se você se lembra. Sim. Que foi dentro desse processo de democratização do Brasil, etc. e tal. Ele se comprometeu, no caso da saúde do servidor, em aceitar um processo de eleição interna para a diretoria dos departamentos. Aí, nessa ocasião, eu fui eleita para o departamento de convênios do IANSP, que o IANSP atende o funcionário público do estado de São Paulo, né? Tem o hospital aqui na capital e no interior são convênios, né? Em grande parte dessas cidades maiores, cidades de médio porte também. Então, tinha um departamento que fazia esses convênios. Então, eu fui diretora desse departamento de convênios. Foi em 85, 86, se eu não me engano. E depois eu participei no Ministério da Saúde, aí já foi agora mais recente, na gestão da presidenta Dilma, que o ministro era o Alexandre Padilha, daqui de São Paulo. Aí eu fui diretora do Departamento de Gestão Participativa, que era exatamente o departamento que fazia a relação com os conselhos de saúde, que organizava as conferências de saúde. E é o departamento também que tinha as políticas que chamava as políticas de equidade. Então, a política de saúde da população negra, política de saúde da população de rua, política de saúde da população do campo e floresta, da população LGBT. Essas políticas todas eram do departamento que eu fui diretora, né? E agora, o que a gente vê, né? A gente discutiu um monte de coisa e agora não chega na ponta, né? Porque com esse ministro que está aí, é um retrocesso muito grande. Era exatamente isso que eu ia perguntar agora, né? Porque a saúde ela possui, como eu já tinha dito lá atrás, muitos gargalos, né? E quando a gente fala gargalos, desde a questão da falta de comunicação, das lideranças e tudo mais, dos próprios interesses, mas existem políticas específicas. E é isso que eu ia te perguntar. Como pensar uma saúde, né? Porque o tema da nossa live é uma saúde para todos, um direito de cada indivíduo. Então, como pensar essa especificidade, né? Saúde para a população negra, para a população de rua, para a população da floresta, para as comunidades quilombolas, indígenas.
Enfim, como pensar essas políticas? Eu acho que até assim, o pensar essas políticas até já existe formulações com relação a todas elas, né? Existem já orientações, diretrizes. A dificuldade maior é implementar. Como que essa política chega na unidade básica de saúde, né? Como é que ela chega lá na ponta? Algumas coisas a gente tem aqui, por exemplo, em São Paulo. A gente tem uma população de rua hoje, se eu não me engano, em torno de acho que 26 mil pessoas morando nas ruas de São Paulo. Então, o Ministério da Saúde elaborou uma política que chamava os consultórios de rua. Então, você tem as equipes de saúde, tá certo? Que percorrem os locais onde, sabidamente, a gente sabe que tem uma concentração grande da população de rua e procura fazer uma avaliação da situação de saúde daquela pessoa, fazer uma certa triagem de quem está precisando ser atendido na unidade básica de saúde, de quem está precisando ser hospitalizado, né? Agora, só o que acontece? Em tudo como existe dentro do SUS, as equipes são insuficientes, né? E agora, com a crise que você amplia, tem mais gente morando na rua, as equipes que existem não dão conta, né? E a outra coisa que você tem que ter, por exemplo, a política de saúde da população negra, né, passa muito na questão do combate ao racismo, né, que é muito presente na nossa sociedade. E a gente sabe que muitas vezes a pessoa chega na unidade de saúde, e infelizmente isso ainda acontece, ela é mal acolhida e maltratada porque é negra, né, ou porque é um indígena, né, porque é diferente, não é na raça branca, né? Então isso existe. Então, dentro é uma das coisas centrais da política de saúde da população negra é como formar os profissionais de saúde combatendo o racismo institucional que existe dentro dos equipamentos de saúde como um todo, né? Existe na sociedade, existe em todo lugar. Então, como é que você faz a formação desses profissionais, né, procurando com que o próprio profissional se reconheça, né? Porque se você não combate isso ativamente, espontaneamente, o racismo vai Se prevalecer. alastrando. Vai prevalecer. Então, tem que ser um combate ativo, né? Então, você não... isso tem que ser um processo, né? Que você tem que alterar uma cultura que tem arraigada no Brasil desde a escravidão, né? Então, a gente tem muito mais anos de escravidão do que fora da escravidão, né? O Brasil foi em 1500, tem quantos anos de escravidão? 300 e tantos anos, né? É porque a Então, gente tem com aquela estigma da força, né? Você é forte, você é aguentador. Então, e a gente vê pelos dados estatísticos, né, o quanto que a maioria das mulheres negras elas sofrem na hora de um parto, por exemplo, entendeu? Então, o quanto que isso ainda é um complicador, né? Porque você pode aguentar, né? claro, Você é e tem forte. algumas coisas que são de conhecimento técnico, né? Tem algumas doenças que são mais, por exemplo, a anemia falciforme, na raça negra. Então, a equipe de saúde tem que saber tratar a anemia falciforme. Os casos chamados de hipertensão maligna, aquelas hipertensões muito graves, difíceis de controlar. Também os negros têm mais, entendeu? Então, tem algumas doenças que se comportam diferente, né? Então, o profissional de saúde tem que ter esse conhecimento, né, para saber abordar de forma correta, né, e estabelecer o tratamento adequado também, né? Mas eu acho que muito o fundamental é você fazer uma luta para combater o racismo, né, para que não deixar que as políticas de saúde sejam perpassadas por isso, né? Porque o racismo, muita gente fala, não, eu não sou racista, mas o racismo existe, né? Se não existir racista, o racismo deixa de existir, né? Muitas vezes é difícil, às vezes, da pessoa reconhecer, né, determinadas atitudes, determinadas posturas. Então, é uma coisa de mudar comportamentos, né? Você também
educadora, né? Eu sou. Então, você sabe que uma das coisas importantes também é a gente aprender a história, né, da África, como é que foi esse processo, né? Porque eu acho que as pessoas têm que, à medida que se toma conhecimento dos absurdos que foram feitos, eu acho que isso também cria um sentimento de nós temos que acabar com isso, né? E temos que ter políticas afirmativas, né? Enquanto prevalecer, né, isso na sociedade, porque senão você não acaba, né? Exatamente. E isso entra nos princípios, né, que você falou, nos cursos de formação, na preocupação com o atendimento. Uma outra pergunta: a desvalorização dos profissionais da saúde. Como você vê esse quadro? Esse é um problema, porque hoje a realidade é que os profissionais de saúde, né, para terem uma remuneração maior, o que acontece? Regra geral, né, os médicos, isso já de muito, muito tempo. Tem 2, 3, trabalham em 4 lugares. O pessoal da enfermagem também trabalha em 2 hospitais. E isso, evidentemente, tem uma carga de trabalho maior e isso acaba interferindo no trabalho profissional. Que se a pessoa trabalha todas as noites, num dia está no hospital, no outro dia está no outro, no outro dia está no outro, e não dorme nunca, né? É evidente que a qualidade do atendimento dele vai ser prejudicada, né? Vai interferir, né, na qualidade. E essa é uma luta muito antiga, né, dos profissionais de saúde. Eu já fui diretora do Sindicato dos Médicos na década de 80, 90, fui do Sim de Saúde também. Então, as inúmeras campanhas salariais, campanhas para defender uma carreira dos profissionais de saúde, né, isso os trabalhadores têm lutado há muito tempo, né, mas as soluções foram sempre parciais, né, não se conseguiu. Uma das questões é isso, é ter uma carreira para os profissionais do SUS. Eu acho que isso, pelo menos a gente poderia começar, por exemplo, dos profissionais que trabalham nas unidades básicas de saúde. Então, vamos começar por aí, porque é a porta de entrada principal. Então, vamos tentar ver como é que a gente valoriza mais esses profissionais, remunera melhor e também você tenha mecanismos de fazer com que aquilo que eu tinha dito, eu acho importante, tem que pagar melhor, mas eu acho que uma parte da remuneração, eu considero que seja importante, uma parte da remuneração seja vinculada à qualidade do trabalho que ele faz. Então, é uma equipe de saúde da família. Então, a equipe atua em determinada região e atende X famílias. Então, tem que ter um parâmetro. Quem atende X mais um, então você tem uma parte do salário que seja baseado no número de equipes que aquela equipe é responsável, tá? Que tem naquele território. Aquele território também a mortalidade materna está alta. Então, nós vamos querer, neste ano, diminuir a mortalidade materna em 10%. Então, se você atinge aquela meta de saúde também, então isso tem uma determinada pontuação que vai valer na remuneração. Então, acho que tinha que ter uma parte fixa, que seja suficiente para a pessoa, mas tem que ter uma parte também variável, né, que aí vai depender do trabalho daquela equipe de saúde, porque aí você compromete as pessoas. Você não vai conseguir comprometer as pessoas só do ponto de vista ideológico, tem que ter algum benefício material, né, que aí a pessoa vai se esforçar mais também. Assim como também, por exemplo, no Maranhão, eu estava conversando outro dia com o secretário de saúde de lá, o que eles fizeram como um dos objetivos para diminuir a mortalidade materna? Criou determinados incentivos para aquelas gestantes que fizessem no mínimo 7 consultas, não faltasse, etc. e tal, então a gestante ganhava o enxoval do bebê ou alguma coisa assim para garantir a adesão, né? Porque as pessoas têm tantas dificuldades, né? Eu acho que se você tem algum incentivo, você
consegue ter uma aderência maior para aquelas consultas mínimas do pré-natal que a gente sabe que são fundamentais para diminuir a mortalidade materna, que ainda nos últimos tempos, nos últimos anos aqui, teve uma tendência de subida, né? Particularmente na mulher negra, ela é maior. Então, eu acho que uma bandeira que você poderia ter também era de lutar para diminuir a mortalidade materna, em especial da mulher negra, né? Porque ela é maior do que da mulher branca, né? E uma das coisas é isso, ter um pré-natal bem feito, ter garantido o local onde a mulher vai dar à luz, a maternidade, né? E ter também garantido depois o, o atendimento do bebê, né? A Nádia, numa das reuniões, a Nádia, que foi vice-prefeita, sugeriu que aquela mulher que fizesse o pré-natal, não faltasse, etc. e tal, de ter a garantia de creche depois para o bebê. Não é uma coisa legal isso? Com certeza. A E era mãe isso fez que o eu ia pré-natal perguntar. direitinho, garantiu, não faltou, seguiu as regras, fez todos os exames, ela tem a maternidade, e se ela fez tudo isso, né, ela tem a garantia de que o filho dela vai ter direito à creche. Né? Então, com isso, a gente tem que ter uma política de zerar a necessidade de creche aqui em São Paulo, né? Porque não é admissível, né, que São Paulo não tenha conseguido isso ainda. Né? Então, eu acho que são estímulos aí que você pode ter para melhorar a saúde articulado com necessidades que as pessoas têm. Entendeu? Exatamente. E era isso que eu ia perguntar. A senhora viu o escândalo, né? Aquela situação daquela menina de 10 anos no Espírito Santo, que teve que fazer o aborto por conta dos abusos, e a gente sabe exatamente, né, que esse não é um caso isolado, que aqui em São Paulo, Infelizmente, né? que aqui em São Paulo a gente tem inúmeros casos como esse, né, e que de repente as famílias acabam se sujeitando, enfim. Qual é a sua opinião a respeito disso? Né? Eu fiquei assim muito chocada, mas o que mais me chocou, na verdade, não foi a menina ter feito o aborto, mas foi a postura de alguns médicos em dizer como foi, porque foi, e uma condenação, uma crucificação, né, que eu acho que feriu ao juramento que vocês médicos fazem. É verdade, porque, se eu não me engano, mais de 50% dos casos de estupro são com crianças entre 10 e 14 anos. Né? Então, isso é um negócio alarmante. Né? E no caso daquela criança, quer dizer, desde os 6 anos, né, ela vinha sendo abusada. Né? Além de todo o sofrimento, ainda teve que recorrer, né, mudar de estado, porque a equipe do hospital, que não tinha nenhuma razão, né, porque pela legislação é previsto o aborto legal, nessa situação ela tinha dois motivos: o fato de ser estupro e o fato de ter 10 anos, porque a gestação e o parto numa criança de 10 anos coloca em risco a vida da criança, né, porque ela não tem o organismo formado ainda para uma gestação. Então, teve todos esses problemas. E agora a situação, a gente vive um momento de maior dificuldade, porque, fruto dessa concepção atrasada do governo Bolsonaro, o Ministério da Saúde fez recentemente uma portaria que dificulta mais para o profissional da saúde fazer o aborto legal, nos casos previstos em lei. Que aí o profissional da saúde tem que fazer a denúncia na delegacia, que não é o papel dele fazer isso, tá certo? E coloca uma série de outros parâmetros que dificultam a execução da legislação. Né? E isso foi uma portaria do Ministério da Saúde. A nossa deputada do Rio, a Jandira Fegali, junto com outras deputadas, elaboraram um projeto de lei para assustar os efeitos dessa portaria do Ministério da Saúde. Então, a gente está enfrentando isso hoje, né? Porque já é uma situação difícil. Né? Ninguém quer fazer um aborto. Ninguém em sã consciência, não, eu quero. Ninguém quer fazer, porque é uma coisa
terrível, não é uma coisa boa. Agora, nessa situação em que a pessoa foi estuprada, quer seja criança, quer seja adulto, o sistema de saúde tinha que ser como antes, tem que acreditar nas pessoas. Por que as pessoas iriam inventar essa história? E depois a parte de fazer a denúncia na delegacia, de certo e tal, eu acho que a equipe de saúde tem que, depois de fazer o tratamento adequado que aquela pessoa precisa fazer, depois disso, buscar orientá-la. Né? Se a mulher não foi na delegacia, não denunciou o estuprador, eu acho que tem a equipe, a assistente social, a psicóloga, que podem atuar no sentido de mostrar para aquela pessoa, para aquela mulher, para aquela jovem ou para aquela adolescente, a importância que tem dela fazer a denúncia para que o agressor seja punido. Né? Então, acho que agora, essa condição da denúncia não pode ser uma pré-condição para fazer o aborto legal, entendeu? Porque Com a pessoa já certeza. está numa situação de fragilidade, de estresse, né? Então, esse é um problema. E outra coisa, os profissionais de saúde, muitas vezes, não têm uma formação mais aberta para receber isso. Né? Então, existe essa questão também, né? Que você tem entre os profissionais de saúde aqueles que concordam também com a filosofia do governo Bolsonaro. Né? Então, são questões É, que nós temos que lidar dentro do SUS, né? E ver como é que trabalha isso, né? Sem ferir os direitos de ninguém, mas exigindo sempre o respeito ao cumprimento da legislação que a gente tem hoje. Né? com Essa certeza. legislação é antiga, né? Não é atual. É, saúde e laicidade, né? Porque a gente está no Estado laico, né? Qual é a sua concepção da questão da saúde e de um Estado laico? Eu sou totalmente de acordo. Eu acho que isso é absolutamente imprescindível, né? Porque a saúde que envolve a ciência, você não pode ter questões ligadas à crença individual interferindo no processo científico, né? Isso daí tem que ser, a saúde é feita baseada em ciência, a ciência tem que ser respeitada, né? E as questões religiosas, as questões filosóficas, essas aí são questões de opção individual, né? Agora, do ponto de vista da saúde pública, isso aí não importa se eu sou católica, ou se eu sou evangélica, ou se eu sou budista, ou se eu sou alguma religião africana, não importa, eu posso ter a religião que eu quiser. Agora, do ponto de vista do serviço que eu presto, se é um serviço público, né, eu tenho que respeitar o que está na Constituição, o que está na legislação. Isso aí é indispensável, porque senão fica ingovernável, né? Qualquer sistema fica ingovernável, né? Não é possível. Júlia, doutora Júlia, muito obrigada. Nós Ah, chegamos ao final do nosso bate-papo, porque foi assim, eu ótimo. ficaria aqui mais 1 hora conversando. Mas essa internet, ela é assim, né? Ela começa e tem um horário Eu, certinho. Então, eu mas é agradeço bom. muito. Eu que agradeço, foi muito bom conversar com você, Anaí. Desejo que você tenha bastante força, bastante energia para enfrentar. Agora é setembro, outubro, novembro, né? Com a pandemia, a eleição foi para novembro. Né? Então, você tem 2 meses e meio aí de bastante trabalho, bastante luta. Estamos à disposição para contribuir com a sua campanha e desejamos um êxito bonito, tá certo? Eu acho que você tem ideias bastante avançadas, tá certo? Que vai contribuir muito com a Câmara Municipal de São Paulo. E a gente quer ver uma bancada de mulheres combativas, guerreiras naquela Câmara, tá certo? Para ver se a gente ajuda a melhorar São Paulo. São Paulo está precisando, o povo de São Paulo está merecendo isso. Sucesso, parabéns e agradeço aí o convite. Tchau. Obrigado, tchau. Tchau. Como é que a gente... Aqui agora é só desligo, né? É, já vai aqui Tchau. finalizar. Tchau. Tchau.